Meus irmãos, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, à casa do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco esta noite. Você que está aqui no templo, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Queria pedir que os irmãos abrissem mais uma vez as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 ao verso 5. A minha tradução diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se os irmãos estiverem me acompanhando, este sermão de hoje é o terceiro sermão, a terceira pregação de uma série de sermões que eu pretendo fazer no Sermão do Monte. Acredito eu que eu vou terminar essa série do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Esse será o terceiro sermão desta série. No primeiro, nós falamos sobre a humildade, bem-aventurados os humildes de espírito. No segundo, nós falamos sobre o choro, o lamentar cristão, o prantear cristão. E hoje nós vamos focar os nossos olhos no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje nós falaremos sobre a mansidão, mansidão cristã. O que é essa mansidão? Antes da gente entrar no texto em si, a gente contextualizar o que é que está acontecendo nesse momento, o evangelista Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele pretende demonstrar o grande rei. Ele pretende avisar ao povo que aquele rei que foi predito no Antigo Testamento, aquele rei que os profetas anunciaram, chegou, e este rei é Jesus. Ele vai falar sobre a linhagem de Jesus, a linhagem real de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre o grande confronto que o rei teve antes de iniciar o seu reinado, e neste momento, no Sermão do Monte, o evangelista Mateus vai apresentar o primeiro grande sermão do rei Jesus. Neste momento, Jesus vai dizer ao mundo como é aquele reino que aqueles judeus tanto esperavam, como será aquele reino e como serão os súditos do seu reino. É como se Jesus estivesse inaugurando o seu reino e avisando ao povo: todos aqueles que me amarem, todos aqueles que me chamarem de Senhor, viverão desta forma. Este é o grande foco do evangelista Mateus ao compilar essas palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Jesus vai demonstrar o seu reino e os seus súditos. Aquelas pessoas que estão ao redor de Jesus, escutando quando ele sobe ao monte e começa a falar, a pregar o Sermão do Monte, são, na sua grande maioria, compostas de judeus. Quem está ouvindo Jesus, na sua grande maioria que está lá, ou na sua totalidade, são de judeus. Os judeus, eles tinham uma ideia que um dia, por conta do Antigo Testamento, por conta da lei, eles tinham a ideia que um dia viria um grande rei e exaltaria Israel ao centro do mundo. Eles esperavam que um dia Deus levantaria um homem, levantaria um Cristo, levantaria o Messias para sentar no trono de Davi, e a partir daquele momento Israel seria colocada no centro do mundo. Essa era a esperança daquele povo. Naquele momento eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, depois de várias dominações de outros impérios, depois de passarem vários anos sendo dominados por outros povos, naquele momento eles eram dominados por romanos, eles já estavam cansados de toda a dominação. Então eles tinham uma esperança muito grande que Deus mandaria o seu Messias para exaltar e levar Israel para o centro do mundo. A esperança que eles tinham é que viria um Messias forte, poderoso, que destronaria Roma do seu poder e Israel iria para o centro. E vem Jesus, Mateus apresentar Jesus, e durante as bem-aventuranças Jesus vem falar: bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Eles esperavam um homem forte, no sentido militar, no sentido físico, em poder físico e militar, e Jesus vem falar sobre mansidão. Aquilo foi um choque para aquelas pessoas. Se aquelas pessoas que estavam lá esperando um grande rei, forte e poderoso, e aquele rei que está sendo demonstrado por Mateus, vem dizer que bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados aqueles que têm a mansidão.
Eles esperavam alguém forte e poderoso, não alguém que viesse falar sobre mansidão. Aquilo era loucura para aquelas pessoas, como também é loucura para nós nos nossos dias. Hoje, a igreja cristã, no contexto geral, ela é dominada por uma teologia que diz que você é forte, que você é poderoso, que você precisa acordar o leão que tem dentro de você, que você pode todas as coisas porque você tem todo o poder, porque você tem toda a força. Essa é a ideia que domina grande parte da igreja cristã brasileira. Assim como aqueles judeus, era loucura para aqueles judeus falar sobre mansidão, hoje em dia é loucura falar sobre mansidão de acordo com o que o Senhor Jesus nos mostrou. Porque nós estamos dominados por uma teologia que diz que nós somos fortes, que nós precisamos ser fortes, precisamos nos afirmar, precisamos demonstrar poder para ganhar o mundo. Isso é o que está sendo pregado em grande parte das igrejas. Quando a gente entra nas livrarias cristãs, a gente encontra muitos livros que têm o nome de Jesus, diz que são livros sobre Jesus, mas na verdade são livros de autoajuda, que faz você crescer, que diz que Jesus é apenas um destravador das qualidades que você já possui, como se Jesus fosse capaz de acordar o poder e a força que você já tem. A teologia, a mentalidade brasileira, a mentalidade da teologia brasileira é dominada por essa ideia que nós somos fortes e que precisamos ser fortes para nos afirmar. Para eles, Jesus é só um destravador das nossas habilidades. E quando a gente coloca essa doutrina, coloca esse pensamento à luz da palavra de Deus, nós vemos o quanto ela é danosa. Porque Jesus não disse, bem-aventurados poderosos, porque herdarão a terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque deles, eles herdarão a terra. Essa, como nós falamos no início, essa é a terceira bem-aventurança. Jesus primeiro fala, bem-aventurados os humildes. A humildade é esse reconhecimento que nós não podemos fazer nada, que nós não temos nada, que nós não temos nenhum poder e nenhuma força por nós mesmos para alcançarmos o reino de Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós. A humildade a qual Jesus está falando nos mostra essa realidade, que nós somos pobres, cegos e nus, que a única coisa que nós temos, a única coisa que pode nos levar ao Senhor é o próprio Filho de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a prantear pelo nosso pecado, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A primeira nos faz reconhecer a nossa pecaminosidade, a segunda nos faz prantear por essa pecaminosidade, e hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança. Lembre-se que ela é uma sequência. A humildade causa o pranto causa a mansidão. Elas não estão desconectadas. Mas para a gente entender a mansidão a qual Jesus está falando, a gente primeiro precisa ir para o que não é a mansidão cristã. A mansidão cristã. A gente tem muitas falsas visões do que seria a mansidão cristã. A primeira coisa que a mansidão cristã ela não é uma qualidade natural. Muitas das bem-aventuranças, muitas das coisas que o Jesus falou, nós não entendemos porque nós vemos pela nossa perspectiva. A gente analisa pelo nosso coração. A gente não analisa à luz da palavra de Deus e à luz das Escrituras. Então, quando a gente olha para bem-aventurados mansos, nós podemos pensar que Jesus está falando de uma qualidade natural, de uma disposição de berço. Aquela pessoa que já nasceu mansa. Desde criança, ela é uma pessoa mansa. Desde criança, ela é uma pessoa pacífica. Desde criança, ela já demonstra essa mansidão. E não é isso que Jesus está falando. Quem que é pai de mais de 2 filhos pode comprovar isso, em alguns casos. Existem filhos que foram criados da mesma forma, sobre a mesma educação, pelos mesmos pais, com a mesma situação financeira, mas um já nasceu manso, já é uma pessoa tranquila e pacífica, e o outro é estourado, o outro é irado, o outro é alguém que não possui essa característica se nós olharmos por esse ângulo. A gente pode olhar para aquele que é mais calmo e dizer, não, esse meu filho ele é bem-aventurado, esse meu filho ele é manso. E não é sobre isso que Jesus está falando. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, por si mesmo, ele era um homem forte, poderoso. Moisés, por si mesmo, quando imaginou que Deus o tinha chamado para salvar Israel, ele chegou ao ponto de matar um egípcio para salvar um hebreu. Então, ele era um homem que naturalmente, não tinha
essa mansidão. Mas depois de 40 anos de Deus lapidar o coração daquele homem, depois de 40 anos de provações, de duras provações, que Deus se faz conhecido e mostra quem Ele é, depois desses 40 anos que ele tem o coração lapidado, a Bíblia chega a dizer sobre Moisés, em Números 2:3, que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Um homem que chegou a matar outro homem, um homem que chegou a matar outro homem e escondeu o corpo para defender o povo de Israel, depois de 40 anos teve o seu coração lapidado e se tornou um homem manso, ao ponto da Bíblia o chamar de o homem mais manso sobre a terra até aquele momento. A mansidão também não é indolência. Ela não é aquela característica que as pessoas que não estão nem aí para as coisas desse mundo, que não se preocupam com as dores desse mundo, não se preocupam com as angústias desse mundo, parece que nada abala aquela pessoa. Ela é uma pessoa tranquila, pacífica. A mansidão, ela não é isso. A mansidão a qual Jesus está falando, ela não é uma indolência de alguém que vê as coisas do mundo e se mantém pacífica, se mantém calma. Não é isso. A gente vê muito isso, meus irmãos. A gente vê muitos descrentes com essa característica. Muitas pessoas que não conheceram a Cristo, muitas pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Cristo, e são pessoas pacíficas, são pessoas mansas, são pessoas tranquilas. Acho que os irmãos já ouviram alguém falando sobre outra pessoa que é descrente dizer, não, aquele rapaz ou aquela moça tem tudo para ser crente. Ela anda como crente, fala como crente, se porta como crente, só falta conhecer a Cristo. Meu irmão, se só falta conhecer a Cristo, falta tudo. Se só falta conhecer a Cristo, ela não tem nada. Porque não é as nossas características naturais que nos levam a Deus, é Cristo que nos leva a Deus. Então, a mansidão ela não é indolência, ela não é essa característica da pessoa que não se abala com as coisas deste mundo, que independente do que aconteça, ela está mansa. A mansidão cristã, verdadeiramente, ela demonstra essas características, mas ela não é só isso. Não é também apenas gentileza. Existem pessoas que são pessoas de bom trato, são pessoas agradáveis, pessoas que quando a gente está próximo dela, ela demonstra uma mansidão, mas a mansidão a qual Jesus está falando também não é só isso, não é apenas gentileza. Também não é fraqueza de caráter, nem atitude de paz a qualquer preço. Tem pessoas que são tímidas, que são recatadas, que são caladas, que têm o seu caráter, né, vamos usar essa palavra, caráter fraco, caráter retraído, e a gente olha, não, aquela pessoa é uma pessoa mansa. Mansidão também não é isso. A mansidão também não é aquela atitude de paz a qualquer preço. A gente vê muito nas redes sociais pessoas dizendo que não, eu faço tudo para manter a paz, eu sou uma pessoa apaziguadora, eu tento apaziguar as lutas, as brigas, e a mansidão também não é só isso. A gente precisa entender, meus irmãos, a gente precisa ter esse conhecimento do que é a verdadeira mansidão, porque nós podemos cair no perigo da falsa mansidão. Nós podemos cair no perigo da falsa mansidão. A gente não entende essas falsificações, a gente não entende o que é que Jesus está falando e somos enganados por pessoas que se dizem mansas. A mansidão é a característica mais simulada no meio cristão. É a característica mais simulada na igreja. Meus irmãos, quantos ditos crentes, quantos que se dizem cristãos, são pessoas pacíficas na igreja, são calmas, são tranquilas, falam com todo mundo na igreja, mas em casa são verdadeiros demônios. Em casa são trogloditas, tratam suas esposas com pedras, são pessoas ignorantes, são pessoas arrogantes, tratam os seus filhos de uma forma ruim. Quantas pessoas você não conhece que simulam uma falsa mansidão na igreja, simulam uma falsa mansidão no meio dos cristãos, mas lá fora demonstra que ela não é nada disso. Demonstra que ela é uma pessoa dura, arrogante, fria. Se a gente não entender o que é a mansidão a qual Jesus está falando, nós caímos nessa falsa mansidão. Porque a mansidão, meus irmãos, ela impacta todas as esferas da nossa vida. Alguém que é manso, de verdade, que Jesus está falando desta mansidão, alguém que possui esta característica, ela é mansa em todos os lugares. A esposa de uma pessoa como essa, olha para o marido e diz, o meu marido é crente, o meu marido é cristão, o meu marido foi salvo por Cristo, porque ele demonstra essa mansidão no seu lar.
Os filhos olham para o pai e dizem: o meu pai, ele é cristão. Olham para a mãe e dizem: a minha mãe, ela é uma crente. Ela é uma pessoa mansa em casa, ela é uma pessoa mansa na igreja, ela é uma pessoa mansa no trabalho, ela é uma pessoa mansa no seu círculo social, porque a mansidão é algo que está no nosso interior. E esse interior afeta as nossas relações exteriores. Nós somos cheios, meus irmãos, cheios, infelizmente, de pessoas que são mansas na igreja, mas no trabalho são pessoas que enganam os outros. São pessoas que passam por cima de outras pessoas para ter benefício. São pessoas que são desonestas, são pessoas que são duras, são pessoas que são iradas. Na igreja é Pai do Senhor, meu irmão. Na igreja é abraçando todo mundo, mas no trabalho, entre os amigos, em casa, é um verdadeiro troglodita. Nós somos cheios de pessoas assim. E se nós não entendermos o que é a mansidão, nós caímos nessa enganação de mansidão. A gente tem inúmeros falsos profetas que imitam essa característica. Inúmeras pessoas que se dizem serem de Deus e são mansos, mas na verdade são pessoas que estão completamente afastadas do coração do Senhor. O maior símbolo, isso fora da religião, da religião cristã, o maior símbolo do espiritismo no Brasil é uma pessoa com os olhos calmos, de fala mansa, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que faz caridade em todos os locais, mas é uma pessoa que está afastando inúmeras milhares de pessoas dos caminhos de Cristo. É uma pessoa que está levando muitas outras pessoas para longe de Deus. O maior símbolo do hinduísmo, se você olhar as fotos, geralmente ele está lá carequinha, sentado, o seu olhar pacífico, apaziguador, como se tivesse uma mansidão a qual Jesus está falando, mas nas suas palavras blasfemam contra o Senhor Jesus, blasfemam contra o Espírito de Deus. A gente precisa entender o que é a mansidão para não cair nos perigos da falsa mansidão. No nosso meio, no meio evangélico, infelizmente, tem muitos com seus chapéus de boiadeiro, com suas cabeças carecas e os seus nomes de bispo. Alguns agora estão com gelzinho no cabelo, óculos escuros, sentado num púlpito escuro, com a luz apontada para si mesmo, dizendo que você é o coração de Deus, dizendo que tudo que Deus faz está olhando para você. Pessoas das suas falas mansas, seus olhares apaziguadores, imitando uma mansidão a qual Jesus não falou que era, para enganar, para roubar o povo. Quantos estão aí com suas falas mansas, levando dinheiro das pessoas, aumentando seus poderes, aumentando a sua conta bancária em nome de Cristo? Pessoas que falam tranquila, mansa, tem sempre uma palavra de amor, mas que na verdade está ali como um lobo devorando as ovelhas do Senhor Jesus. Nós precisamos acordar para isso, meus irmãos. A mansidão, esta falsa mansidão, ela é como um presente, a capa de um presente, que na verdade lá dentro tem algo muito ruim. É uma embalagem muito bonita para embalar algo muito feio, para embalar heresias, para embalar maldade, para embalar roubo no meio do povo cristão. E eu queria fazer um pedido a você que está aqui no nosso templo, que não é cristão, se tiver alguém aqui que está nos assistindo que não é cristão, não nos julgue pelos nossos maus exemplos. Infelizmente, nós temos muito. Não nos julgue por aquele que se diz crente do seu trabalho e que, na verdade, é um verdadeiro demônio. Não nos julgue por aquele que se diz crente, que na boca fala que é crente, que anda como crente, fala como crente, mas é irado, é arrogante, passa por cima de todo mundo. Infelizmente, nós temos esses exemplos, mas eu te peço, não nos julgue por eles. Não nos julgue pelos falsos profetas da televisão, que estão com suas falas mansas e seus olhares apaziguadores, roubando o dinheiro do povo. Usando essa fala mansa para ganhar dinheiro. Não nos julgue por esses homens. Não nos julgue por esses homens. Se for nos julgar, nos julgue pelo apóstolo Paulo, que era um homem que perseguia a igreja, que era um homem que matava cristão, mas que ao entrar em contato com Cristo, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aquele homem teve os seus olhos cegos, seus olhos fechados, mas os seus olhos espirituais abriram e ele passou a viver em função de outras pessoas. Passou a viver em função de levar o amor de Cristo para outras pessoas. Se for nos julgar, não julgue por Paulo. Se for nos julgar, não julgue por Agostinho de Hipona, alguns conhecem como Santo Agostinho. Não julgue por ele, que era um homem depravado, perdido, alcoólatra, vivia envolvido em brigas, em bares,
vivia envolvida em confusão, mas ao entrar em contato com Cristo, ao ter o seu coração tocado pelo poder de Deus, se tornou um homem manso que falou sobre a graça de Deus. Se tornou o teólogo da graça, falava sobre o amor e sobre a graça de Deus, vivia uma vida em função de outras pessoas. Não julgue por Agostinho de Hipona. Se for nos julgar, não julgue pelo pastor Martin Luther King Jr., que mudou a história de uma nação altamente racista, só com palavras de amor, só demonstrando quem era o Senhor Jesus. Nunca levantou a mão, nunca se irou contra ninguém. Se for nos julgar, não julgue pelos nossos bons exemplos. Infelizmente, nós temos muitos maus exemplos. Mas não nos julgue por eles. Julgue por aquele homem ou aquela mulher que você conhecia, que era uma pessoa depravada e perdida, mas que quando entrou na igreja, quando conheceu a Cristo, mudou a sua história de vida. Se tornou um homem que ama a sua esposa, um homem que cuida dos seus filhos, um homem que vive por amor aos outros. Não julgue por esse, eu sei que você conhece algum. Nós conhecemos pessoas que foram completamente mudadas, completamente transformadas quando conheceram a Cristo. Se forem nos julgar, nos julguem por eles. Não nos julguem pelos nossos maus exemplos. Julgue Cristo por Cristo. Julgue o Evangelho pelas Escrituras. Julgue Deus por quem Cristo falou que era Deus. Julgue Jesus pelo amor derramado na cruz do Calvário, não pelos nossos maus exemplos, que infelizmente a gente tem muito. Não nos julgue pelos nossos maus exemplos, meus irmãos. Isso é o que não é a mansidão. Mas o que é a mansidão? Como a gente pode entender essa característica de bem-aventurado os mansos? Primeiro, a mansidão ela é compatível com força, autoridade e poder. A mansidão a qual Jesus está falando, ela é totalmente compatível com um caráter forte. Alguém decidido, alguém forte, alguém que resolve os problemas da sua vida com muita autoridade, com muito poder. Esta pessoa pode ser mansa. Pode ter o espírito manso, pode ter o seu interior manso. Um exemplo disso é Abraão. Abraão era um homem forte, Abraão era um homem poderoso, Abraão tinha posses. Abraão, quando precisou ir para a guerra para salvar o seu primo Ló, foi para a guerra. Guerreou e salvou o seu primo Ló. Mas quando os seus bens e os bens de Ló começaram a se confrontar, ele chegou a dizer para Ló: Ló, escolhe para onde é que tu quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Depois de entender quem era Deus, de ser chamado por Deus, ele deu a oportunidade para Ló escolher para onde é que queria ir. Porque o seu interior era manso. Apesar de ser forte, apesar de ter autoridade sobre aquele povo, o seu interior era manso. Ló, vai para um lado que eu vou para o outro. A mansidão, meus irmãos, Abraão fez isso porque a mansidão ela é uma atitude interior. Ela está no nosso coração. Ela é operada em nós pelo Espírito de Deus. Nós podemos ser fortes, ser decididos, ter autoridade como Abraão tinha, mas sermos mansos. Isso está no nosso coração. O nosso coração, o nosso interior, reflete as nossas atitudes, as nossas posturas, as nossas palavras. O interior é refletido pelo exterior. A mansidão ela é uma atitude em relação a si mesmo, meus irmãos. Quando Deus se revela a nós, nos mostra a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez perante o amor de Deus. Isso nos faz prantear, nós entendemos que nós não somos nada. E por isso nós temos uma relação conosco mesmo. Nós entendemos quem somos e que sem Deus nós não teríamos nada. Sem a graça de Deus nós não seríamos nada. E isso nos faz ter uma relação com a gente mesmo. A gente não fica tentando se defender, a gente não fica tentando ter razão sobre todas as coisas, porque nós sabemos que nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos pecadores, cegos e nus, que as nossas atitudes, as nossas boas atitudes, são como trapos de imundícia. E isso, quando a gente entende, nos faz manso conosco mesmo. A gente não tenta se defender dos ataques, a gente não tenta se defender achando que nós temos razão, porque nós sabemos que não somos nada. Charles Spurgeon, falando sobre isso, ele diz uma frase que é muito forte, mas que diz assim: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que o que eles pensam. Todo aquele que teve contato com o Espírito de Deus se reconhece, sabe quem é.
Sabe que os seus pensamentos, se forem expostos para que outras pessoas vejam, ele se envergonharia, porque sabe que os seus pensamentos são maus, as suas atitudes são maus, as suas palavras, o seu jeito é mau. Se reconhece como pecador e sabe que só a graça de Deus é o que lhe basta. Só a graça do Senhor é o que ele tem. E ele não tem uma atitude de se defender, de ter razão sobre todas as coisas. A mansidão, isso causa em nós outra característica da mansidão, que ela é uma atitude em relação aos nossos direitos. Nós não buscamos os nossos direitos. Nós não buscamos ter razão. Por amor a Cristo, porque Cristo nos salvou, porque nós entendemos quem somos, entendemos quem é Cristo na nossa vida, nós não buscamos os nossos direitos. Não estou falando aqui sobre direito judiciário. Estou falando se você tem alguma causa trabalhista, alguma causa civil, você não pode ir buscar os seus direitos. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre os direitos em relação a outras pessoas, na sua inter-relação com outras pessoas. Quando você entende quem você é, quando Deus impõe sobre você essa mansidão, você não é uma pessoa arisca, você não é uma pessoa irada, você não é uma pessoa que se defende a qualquer custo porque estão falando mal de você, porque você sabe quem você é. Você sabe aonde Deus teve que enviar o seu filho para lhe salvar. Isso não faz você buscar os seus direitos. Isso afeta os nossos relacionamentos como o nosso próximo. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Nós passamos a amar o nosso próximo porque nós sabemos que aquele próximo é um pecador tanto quanto nós, que precisa desesperadamente de Cristo tanto quanto nós. Jesus diz nos versos 23 e 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É o teu irmão que tem alguma coisa contra ti. E mesmo assim você vai lá se reconciliar por amor a Deus, porque isso é um mandamento do Senhor. Perdoa 70 vezes 7, busca se reconciliar com o teu irmão, busca amar o teu irmão, isso é um mandamento do Senhor. Você não busca, não, mas o irmão falou mal de mim, mas o irmão fica falando da minha pessoa, eu tenho razão, ele está errado. Não. Nós confiamos em Deus. É Deus quem luta, quem trabalha, é o Senhor quem nos defende. Nós confiamos que Deus é quem vai nos defender. Quando nós percebemos essas realidades, meus irmãos, nós passamos a viver uma vida de amor ao cristão, de amor ao próximo, da profundidade que Paulo disse. Nós passamos a colocar o nosso próximo acima de nós mesmos, os interesses do próximo acima dos nossos próprios interesses. A gente somos muito estimulados a não levar desaforo para casa. Se alguém lhe pisar, você tem que pisar também. Mas não é assim que Cristo disse. Não foi assim que Jesus disse que seriam os seus súditos. Não foi assim que o grande rei disse que seria todos aqueles que o chamavam de Senhor. A mansidão nos leva a suportar, meus irmãos, esses ataques por amor a Cristo. Por amor ao que o nosso Senhor fez por nós. Nós consideramos o nosso próximo superiores a nós mesmos. Paulo diz isso em Filipenses 2, 3, 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é o viver cristão. E não é o interesse daquele que é meu amigo, daquele que eu amo, daquele que me ama, não. É o interesse dos outros. Os outros são todos os outros. É inclusive aquele que lhe ataca. Jesus diz nos versos 38 e 42, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Não leve desaforo para casa. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Isso é a mansidão cristã. É suportar os ataques do mundo por amor a Cristo. Porque você quer que as pessoas conheçam a Jesus. Não é você, não é os seus direitos, não é a nossa razão. Não sou eu. Mas é que as pessoas conheçam ao meu Senhor, ao meu Salvador. E, meus irmãos, a mansidão é uma das características mais bonitas no meio cristão.
Como é bom, meus irmãos, estar próximo de alguém manso. Como é bom estar próximo daquelas pessoas que exalam o Espírito de Deus. Pessoas que ao olhar para elas, você vê Cristo, vê a face de Cristo ser resplandecida. Como é bom andar com pessoas assim. Como é bom estar próximo de pessoas que exalam, que transparecem, que transbordam essa mansidão a qual Jesus falou. Sinclair Ferguson, falando sobre isso, ele diz: é provável que não haja característica mais bela no cristão do que a mansidão. Esta fortalece a masculinidade, adorna a feminilidade, é uma joia polida pela graça. Meus irmãos, nós estamos numa série de igreja relacional, de relação no meio do povo de Deus. Imagine congregar numa igreja assim, onde todos os membros exalam a mansidão cristã. Imagine a graça de Deus numa igreja como essa. Imagine se todos nós que nos dizemos crentes e cristãos tivéssemos esse olho, esse foco para ser mansos, como Jesus disse que nós deveríamos ser. Imagine a nossa igreja. Imagine a igreja cristã como seria. Mas como conseguir? Porque são preceitos muito fundos, muito profundos, muito difíceis. Como é que a gente consegue nos tornar mansos, como Jesus disse que nós deveríamos ser? Primeiro, é impossível para o homem natural. Nós nunca nos faremos mansos. Os meus braços, a minha força, o meu intelecto, a minha forma de agir nunca será capaz de me tornar manso da mansidão a qual Jesus está falando. A minha força não é capaz de me tornar manso. A gente pode até fazer isso por pouco tempo. A gente pode sair de um culto como esse, refletindo sobre a mansidão e dizer: não, agora eu vou ser manso. Agora eu vou deixar a minha ira de lado e vou ser um homem ou uma mulher mansa. A gente pode até passar uns 2 ou 3 meses sendo muito otimista dessa forma. Mas uma hora o exterior vai revelar o nosso interior. Se o nosso interior não tiver sido tocado por Cristo, moldado pelo Senhor, nós nunca seremos mansos, como Jesus diz. Nós não somos capazes de nos fazer mansos, porque a mansidão, ela resulta de um relacionamento com Deus. Enquanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais o Senhor vai nos mostrando quem nós somos e vai nos tornando mansos, pacíficos. Quando Deus se faz conhecido a nós, meus irmãos, a primeira coisa que ele vai nos mostrar é quem Ele é. Ele vai se mostrar quem Ele é. E quando a gente olha para a santidade de Deus, a gente reconhece o quanto nós somos pequenos perante o nosso Deus. O quão o nosso Deus é grande. E isso nos faz entender que o tamanho da graça do Senhor, de nos fazer nos relacionar com Ele nesse nível. E isso, enquanto mais nós nos relacionamos, mais nós vamos entendendo quem é Deus e quem nós somos, e mais mansos nós vamos nos tornando, mais pacíficos nós vamos nos tornando. O relacionamento com Deus, ele gera fruto no nosso coração. Deus, ele vai lapidando o nosso interior. Ele vai lapidando quem nós somos. É interessante que o termo usado para a palavra mansidão aqui, no grego, é o termo praus. É um termo que dizia que falava sobre aqueles animais que eram selvagens, ariscos, ríspidos, mas eram domados, eram amansados por alguém. Imagine um cavalo selvagem, muito forte, muito arisco, que não aceita monta, que não aceita que o homem chegue perto dele, e esse cavalo entra em contato com o seu domador, e depois de um tempo esse cavalo se torna um cavalo manso, dócil, que aceita monta, que aceita que o homem chegue perto dele. Esse era foi o termo usado para a mansidão, porque é exatamente isso que Jesus quer passar. A mansidão é aquele homem e aquela mulher que era ríspido, que era duro, que era mau, e que ao entrar em contato com Deus, o seu domador, usando esse exemplo, claro, ao entrar em contato com Deus, ele mudou quem ele era. Ele não é mais aquele homem duro, aquele homem ríspido. Ele é um homem transformado pelo amor de Deus, transformado pelo relacionamento com o Senhor. Só o Espírito Santo, meus irmãos, é capaz de nos fazer mansos. A mansidão, ela é um operar de Deus em nossas vidas. Enquanto nós achamos que é com a nossa força, com o nosso agir, com o nosso falar,
Enquanto mais nós achamos isso, mais longe da mansidão nós estaremos, porque mais dependente de nós mesmos nós seremos. E nós dependemos do Senhor, nós dependemos da graça de Deus. Meus irmãos, como é triste ver pessoas tentando criar uma escada que leva a Deus, tentando ganhar a própria salvação com as suas mãos, tentando salvar a si mesmo. Como é triste, como é pesado esse fardo. Nós não somos capazes de nos achegar a Deus por nós mesmos. A única forma, o único contato que nós temos com o Senhor é na cruz, é no sacrifício de Jesus. Nós não somos capazes de nos achegar a Deus por nós mesmos. Tentamos criar formas, tentamos criar uma escada até o céu, tentamos criar atitudes. Eu vou para o culto todo domingo, eu estou na EBD, eu me envolvo no relacionamento cristão, eu sou envolvido na igreja e por isso eu sou salvo. Não. Você é salvo por Cristo. O salvo, que foi salvo por Cristo, faz tudo isso que eu disse. Mas isso não leva ele a Deus, o que leva é Cristo. E como é duro, como é pesado o fardo das pessoas que tentam encontrar a Deus com as próprias mãos. É o Espírito Santo que nos aponta para Cristo e é Cristo que nos leva a Deus, meus irmãos. Isso é a mansidão. É o operar em Deus, o operar de Deus em nossas vidas. Martin Lloyd Jones diz assim: se reivindicamos haver recebido o Espírito Santo, o que todo crente recebeu, então não temos qualquer desculpa se não somos mansos. Não se trata de alguma coisa que você e eu possamos fazer. Antes, trata-se de uma qualidade de caráter em nós, produzida pelo Espírito de Deus. É Deus quem produz no nosso coração a mansidão cristã. Mas o que nos compete fazer? Se é Deus quem produz em nós a mansidão cristã, então eu vou ficar sentado esperando: Senhor, me torna manso. Eu posso esperar, não, tudo está em Deus, tudo é Deus, tudo foi Deus, então eu vou ficar só sentado até que Deus me faça, me torne uma pessoa mansa. Não é bem assim. Nos compete, meus irmãos, olhar para Cristo, olhar para o nosso Senhor, encarar a justiça e a santidade do Senhor Jesus, que entregou a sua vida na cruz para nos salvar, e a partir desse olhar, a partir de encontrar a face de Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos mansos, porque nós entendemos o amor de Deus sobre nós, ao ponto do seu Filho dar cada passo, ao ponto do seu Filho sofrer uma morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. O homem, ele não consegue por si só, meus irmãos. Nós não somos capazes de chegar a Deus pelas nossas mãos. É Cristo que nos leva a Deus. É Cristo que traz paz entre o homem e o Senhor. É Jesus que nos arranca do nosso mal, nos arranca da nossa maldade. É Cristo que nos arranca da nossa morte e nos dá vida. É Cristo. Não somos nós. Não é a minha força, não é o meu pensar. Jesus diz em Mateus 11, 27, 30: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos mandou ir até Ele, aprender com Ele, olhar para Ele, nos espelhar nele, viver uma vida para Ele, em função dEle, por Ele, não por nós mesmos. Nós estamos acreditando numa mentira que nós somos capazes, nós não somos, nós precisamos de Cristo. A igreja precisa acordar para essa realidade que é só Cristo que é capaz de nos ligar a Deus. Nós não estamos aqui para receber bênçãos financeiras, para receber cura. Deus faz, Deus nos dá a bênção financeira, dá. Deus nos dá a cura, dá. Mas nós estamos aqui por Cristo, para conhecer a Cristo, para viver a vida de Cristo, para ter o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. E é só Ele que é capaz de nos fazer verdadeiramente mansos. É só Cristo, não é a minha forma de pensar ou falar. O salmista diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e é Ele quem o fará. Nos compete olhar para Cristo, nos compete confiar em Deus, nos compete confiar no Senhor. É Deus que nos faz nascer de novo. É Deus que dá vida aos ossos secos. É Deus que, com sua voz mansa e de amor, nos chama
para a vida eterna. Nós temos que confiar em Deus, é Ele que nos faz nascer com um novo DNA. O DNA cristão, Deus, ele não vai lá e nos conserta, e nos ajeita, e coloca o que está errado no lugar, não. Deus não vai lá e destrava as nossas qualidades, destrava as nossas bondades, não. Deus nos faz nascer de novo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus vai lá e nos dá vida, e vida eterna, e vida em abundância. Nos compete confiar em Deus. Esse confiar em Deus nos leva a nos revestir do Senhor Jesus. Paulo diz em Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Revesti-vos de Cristo. Não é a nossa força, não são os nossos braços, mas é Jesus. Se nós não olharmos para Jesus, não nos revestirmos de Jesus, nós não somos nada, não teremos nada. As únicas atitudes que nós podemos tomar é olhar para Cristo, receber a salvação de Jesus na cruz e confiar que Deus mudará todas as coisas. Isso é o que nos compete fazer. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo vai ser dos mansos. O mundo será daqueles que são mansos. Nós herdamos a terra. Não é o forte, não é o poderoso, não é aquele que tem mais poder. A gente está vivendo uma época que nós temos um país invadindo outro, um país muito poderoso militarmente, invadindo outro para tomar aquela posse, para que aquela terra passe a ser daquele outro país. O mundo pensa nessa ideia de força, de poder. Quem tem mais poder, quem tem mais força, vai lá e vai ganhar, e vai herdar o mundo, vai tomar o mundo pelas suas próprias mãos. Mas Jesus vem e diz: bem-aventurados os mansos, estes herdarão a terra. O mundo será do crente, meus irmãos. O mundo será do cristão. Por mais que o ímpio tente usar as suas forças, por mais que a pessoa que não conhece a Cristo tente usar o seu poder, independente do poder que ele tenha, independente de que seja um país tão poderoso como o país que está invadindo o outro, independente de quem seja, ele não terá o mundo será do fraco, do manso, que reconhece que foi Deus quem deu a ele. O mundo será do crente, meus irmãos, nós herdamos o reino. Se você conheceu a Cristo, você é herdeiro do reino de Deus. Cristo lhe entrega esse reino para que você viva uma vida com Ele. Se nós somos cristãos, nós herdamos a terra. E a gente já herda essa terra agora. Essa terra já é nossa. Não no sentido de que nós possuímos todas as coisas. Não no sentido que, porque eu sou cristão, eu vou ser o homem mais rico do mundo, não. A gente já herda essa terra quando nós sabemos, entendemos a nossa vida, e entendemos que esta vida, independente de como ela esteja, nós temos uma vida de paz, porque Deus nos sustenta. Independente de eu estar com fome, Deus me sustenta. Independente de eu não ter emprego, Deus me sustenta. Independente de tudo estar desmoronando, Deus me sustenta. Isso já é herdar o reino. Isso já é dormir, independente das dores que está passando, botar a cabeça no travesseiro e dizer: eu tenho um Deus que me sustenta e que é o meu Pai. Isso é herdar o reino. Quão difícil, meus irmãos, é você ter riqueza, poder e não ter paz no coração. E não ter uma esperança de um futuro. Quantos são ricos, milionários, têm poder, são conhecidos na mídia e estão tirando a própria vida, porque não tem esperança. Porque o reino é do crente, o reino ele é do cristão. Deus nos dá esse reino através de Jesus. E quando nós recebemos esse reino, sabemos viver em paz. Paulo diz em 2 Coríntios 6,10, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muito. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Se você é crente, você herdou o reino de Deus. Em Filipenses 4:11-3 diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E ele encerra: porque tudo posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Paulo podia estar com fome, mas ele olhava para aquela situação e dizia: eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Cristo me traz paz e me traz tranquilidade, mesmo eu estando com fome. Cristo me traz paz e me traz tranquilidade, mesmo eu estando sem emprego, mesmo eu estando passando por dores, mesmo eu estando passando por uma doença muito grave, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nesse sentido, meus irmãos, o cristão já herdou a terra já é nossa. Se nós conseguimos viver a nossa vida nesse nível de contentamento, nós já temos o reino de Deus. Mas, num outro sentido, nós também herdaremos essa terra no futuro. Da consumação dos tempos, não vai ser o poderoso que vai herdar que vai ter essa terra nas suas mãos. Vai ser o manso, vai ser o cristão, vai ser da igreja. É a igreja quem vai herdar essa terra. A igreja, não a igreja templo, não a igreja denominação, não, a igreja cristã, a igreja daqueles, o ajuntamento daqueles que foram salvos por Cristo. Esses vão herdar a terra no futuro e vão herdar ela de uma forma tão maravilhosa, meus irmãos. O apóstolo João, vendo a grandiosidade, a maravilhosa grandiosidade de Cristo vindo buscar a sua igreja, do noivo vindo buscar a sua noiva, das bodas do cordeiro, ele diz lá em Apocalipse 24 e 6: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e lhe foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos. Sem entrar na disputa escatológica, no entendimento escatológico desse texto, o texto diz muito claramente que nós herdaremos o reino de Deus. Aqueles que conhecem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, herdará o reino de Deus, herdará essa terra, reinará com Cristo, porque Cristo colocará os seus inimigos por estrado dos seus pés, e nós reinaremos com eles. É em Cristo, nós somos herdeiros em Jesus. Nós não ganhamos o reino pelas nossas mãos, nós não ganhamos o reino pelas nossas forças, nós ganhamos o reino por Cristo. É Ele que nos faz co-herdeiros de Deus. Romanos 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meu irmão, se você pensa ter alguma coisa que não seja o Senhor Jesus, você não tem nada. Você pode ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor profissional do mundo, o homem mais correto, mais cumpridor das leis dos homens do mundo, mas se você não tem Cristo, você não tem nada. Não importa quantas vezes eu venha para a igreja, não importa quantas vezes eu trabalho para o reino de Deus, não importa quantas vezes eu subo aqui para pregar, não importa quantas vezes eu já orei, eu já toquei, quantas vezes eu já fiz algo para o reino de Deus, isso não importa. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada. A única coisa, o único presente, o único dom que nós temos é Jesus, é o sangue dele derramado na cruz, é a salvação que ele comprou lá no Calvário. Se nós pensamos ter alguma coisa por nós mesmos, vamos repensar na nossa vida. Vamos repensar em quem nós somos. Porque tudo que nós somos, se somos alguma coisa, vem de Jesus. Vem do Senhor. Se depois dessa pregação, depois de tudo que foi falado, você ainda achar que pode alguma coisa, você ainda achar que é capaz de alguma coisa, sem Jesus, você, como diz a palavra do Senhor, você é pobre, cego e nu. É Jesus, meus irmãos. É Jesus. É Cristo. É o Filho de Deus encarnado. É o sangue dele derramado nas nossas vidas que nos faz nascer de novo. É o Espírito de Deus nos pegando da nossa maldade, do nosso mal, da nossa pecaminosidade e apontando para Cristo e demonstrando o Senhor Jesus na cruz. É isso é o único presente, o único dom que nós temos. Nós não fomos chamados para ser grandes, meus irmãos, para termos poder, para sermos conhecidos, reconhecidos, para que as pessoas vejam e
e pensem que nós somos alguma coisa, não. A gente foi chamado para parecer com Jesus. A gente foi chamado para proclamar o nome de Jesus. O mandamento do Senhor é ide e pregai o Evangelho, ide e me demonstrai, ide e mostrai através das suas palavras, das suas atitudes, dos seus atos, que eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Rei. Não é quantas vezes eu já vim à igreja, não. Não é se eu sou um bom homem, uma boa mulher, não, é Cristo. Quantos se afirmam cristãos, crentes, e nunca viram a Cristo? Nunca tiveram o seu coração preso em cordas de amor, como diz aquele louvor, nas mãos do Senhor Jesus? Quantos estão se afirmando crentes e não conhecem a Cristo? Nunca viram os seus pregos, nunca viram o seu sangue, nunca viram a coroa de espinhos, nunca escutaram o Senhor Jesus dizer para vocês: a paz esteja com vocês. Quantos nunca escutaram a voz do bom pastor? Se nós não escutarmos a voz do bom pastor, nós não somos ovelhas do bom pastor. Se a gente olha para nós mesmos e vemos nas nossas atitudes, nas nossas palavras, não os reconhecemos a Jesus, não vemos nada que vem de Jesus, a gente tem que repensar em quem foi que nos salvou. Foi homem que me salvou? Se foi homem que me salvou, estou perdido. Foi religião que me salvou? Se foi religião que me salvou, estou perdido. Se as minhas atitudes, as minhas palavras não refletem o caráter de Cristo, quem me salvou? Porque se Cristo me salvou, eu vou resplandecer a face do meu Salvador. Se Cristo me salvou, eu vou reconhecer a face do meu Senhor. Eu vou resplandecer as atitudes do meu Cristo, do meu Senhor. Ao refletir sobre isso, e nós mergulhar no nosso coração, e não tiver nada de Cristo, mergulhar no nosso coração, e olhar para Ele e ver só o nosso próprio sangue, não ver o sangue de Jesus, nós somos desesperados. E a única atitude que nós podemos fazer é desesperadamente correr para a cruz. É desesperadamente reconhecer Jesus. É só nele, por ele e para ele que nós vamos ser mansos e herdaremos o reino de Deus. Amém, meus irmãos?